Então, 15 de abril, são 9 horas e 50 minutos, e eu vou falar agora sobre classificação dos tributos. Gente, na tela aí para vocês, eu tenho o tributo. E como eu falei para vocês, né, existem várias acepções no vocábulo tributo, ok? Então, cientificamente falando, penso eu que a melhor forma... Se você quiser já... Então, cientificamente falando, a forma que eu vejo que, do ponto de vista científico, é a melhor forma para a gente encarar o tributo é verificando o tributo como uma norma jurídica. Então, o tributo ele é uma norma jurídica onde, a partir da interpretação do texto da lei, eu vou construir a norma jurídica, eu vou construir a regra matriz de incidência. E como toda e qualquer norma, a regra matriz ela também possui uma hipótese e um consequente. Na hipótese, eu tenho a descrição de um fato lícito no critério material, que deve ocorrer no momento determinado no critério temporal, no local estabelecido. Se o critério material ocorrer no local e no momento determinado pela hipótese, então nós vamos chamar isso de fato gerador, que é nada mais do que a concretização da hipótese. É a ocorrência do mundo fenomênico daquela hipótese tal como prevista na lei. E isso vai disparar o consequente. Isso vai gerar uma relação jurídica tributária, onde uma determinada pessoa, chamada de contribuinte ou sujeito passivo, tem o dever jurídico de entregar uma quantia em dinheiro ao sujeito ativo, que é o poder público, que tem o direito de exigir essa contraprestação. Diria mais, que tem o direito e dever de exigir essa contraprestação. E, por fim, no consequente, nós temos o critério quantitativo, que é o quanto eu vou ter que pagar de tributo, e aí eu vou ter a base de cálculo e a alíquota. A alíquota é o percentual, é a lanhada, né? É o teco da coxinha, e a base de cálculo é o tamanho da coxinha, ou seja, a dimensão econômica do critério material. Então, vejam vocês que aqui na tela eu tenho a regra matriz de incidência tributária e tenho aquilo que, para mim, é o tributo, que o tributo é uma norma jurídica. Agora, o que nós vamos começar a fazer a partir... Veja bem, começar a fazer a partir dessa aula. Porque eu não vou esgotar o tema, eu vou apenas começar a tratar o assunto com vocês. Nós vamos começar a classificar os tributos em espécies. Tá? Só que, para eu classificar os tributos em espécies, primeiro eu preciso perguntar para vocês, eu quero saber se vocês sabem o que é classificar e o porquê é que nós classificamos. Alguém aí sabe classificar? Alguém aí se lembra de como funciona o ato de classificar? Ou o ato de dividir em espécies? Né? Classificar é dividir em espécies. E aí, gente? Quem que me ajuda aí? A gente divide em espécies aquilo que tem característica similar, ou seja, os similares ficam no mesmo grupo, na mesma categoria. Eu não ouvi direito. Podia repetir um pouquinho para mim? A gente classifica, segmenta em espécies aqueles elementos que são similares, que dividem alguma característica comum. Quem está falando? É a Raíssa? Isso. Tá. Então, como é que você opera a classificação, Raíssa? Primeiro eu faço uma análise e descubro o que eles têm, as características, né? E depois eu vou analisando as características comuns. Os elementos com características comuns eu coloco na mesma classificação, no mesmo segmento. É assim, primeiro de tudo, eu tenho que ter a minha chamada classe universal. E para fazer uma classe, eu tenho que trabalhar com a noção de conceito e definição. O que é um conceito? O que é uma definição? Então, olha só,
O conceito, tá? É algo. Por exemplo, cadeira é um conceito. Qual é a definição de cadeira? Ela tem 4 pernas, é um objeto que você usa para sentar, com determinado tipo de cor, material que foi construído. É muito louco isso, né? Todo mundo sabe que é uma cadeira. Todo mundo tem um conceito de cadeira na sua cabeça. Mas quando eu peço para vocês definirem esse conceito, fica muito difícil. Porque não posso ter uma cadeira com 3 pernas? Eu não posso ter uma cadeira com 5 pernas? Pode. Não posso ter uma cadeira com uma perna só? É que, normalmente, as cadeiras possuem 4 pernas, né? Mas, por exemplo, aqui no meu escritório tem uma cadeira de 2 pernas. Aliás, tem uma cadeira sem perna, que é um arco. Já viram aquela cadeira? É um arco. São 2 arcos. Aliás, não tem pé, né? Então, assim, quando você vai definir o seu conceito, é muito difícil. Porque quando você define o conceito, você estabelece os critérios que um elemento tem que ter para se subsumir àquela classe. Ok? Agora, eu gostei quando você falou assim, Luana. Cadeira é aquilo que eu utilizo para sentar. Né? Aí você usou uma outra técnica de definição, né? Que você não está dizendo o que a cadeira tem, você está dizendo o que ela serve, né? Mas daí eu falo para você, não dá para sentar num banco? A cadeira é um objeto que me serve para sentar e que tem assento, né? Porque banco também eu sento, mas banco não tem assento. Né? Então, essa é a definição. Então, primeiramente, na teoria das classes, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que partir de uma classe, tá? E aqui eu estou dando uma classe para vocês aqui, ó. Satélites que orbitam o planeta Terra. Então, o que são satélites que orbitam o planeta Terra? São objetos que orbitam o planeta Terra. Então, essa é a minha classe. Tudo aquilo que orbita o planeta Terra pertence à minha classe. Entendeu? A minha classe dos satélites, que possuem milhares de elementos. Concorda comigo? Gente, o que é que orbita a Terra? O satélite Hubble orbita a Terra? Orbita ou não orbita? Vocês sabem, né, que tem um satélite chamado Hubble, que é um telescópio, né, que tal. E agora vai ter um outro, né, mais fodão que ele ainda, né? A Estação Espacial Internacional orbita ou não orbita a Terra? Aquele Starlink, né, que todo mundo olha, acha que é um disco voador, que são vários pontinhos assim. Está ou não está orbitando a Terra? Quantos satélites espiões de telecomunicação estão orbitando a Terra? Agora, tem um negócio que orbita a Terra que é sensacional. O que é? Louco. Vocês não olham para o céu à noite, não? A Lua? A Lua! A Lua, exatamente, a Lua. A Lua é um objeto, é um satélite da Terra, que orbita a Terra, tudo bem? Então, olha só. Eu vou estudar os objetos, os satélites que orbitam a Terra, ok? E aí eu vejo que tem a Lua e tem uma monte de tranqueirada que o homem colocou na órbita da Terra. Inclusive, o homem é mestre em produzir lixo, né? Porque o que tem de lixo espacial não está escrito em gibi nenhum. Teve um filme que eu assisti outro dia que passa o lixo espacial e quebra a nave, acho que é gravidade, né? Bom, enfim. Gente, se eu quiser compreender, se eu quiser estudar os objetos que orbitam a Terra, eu tenho que fazer uma classificação. E presta atenção, eu já tenho o meu gênero, a classe universal, satélites que orbitam a Terra. E aí, tudo
todas as tranqueiras que o homem enviou para o espaço, que estão orbitando a Terra até hoje, seja lixo espacial ou seja satélite de operação, se subsume a minha classe, concorda comigo? E a Lua também. Agora, qual que é a diferença entre a Lua e as coisas que o homem colocou em órbita da Terra? São satélites naturais e não naturais. Como que é, Natália? Satélites naturais, que seria a Lua, e satélites não naturais. Então, olha só. Para eu compreender e para eu estudar os objetos que orbitam a Terra, eu tenho que começar a classificar. E aí, o que acontece? Eu vou adotar um critério classificatório, e a partir desse critério classificatório, eu vou criar as espécies. Então, qual é o critério que eu vou adotar? Ó, os elementos para pertencerem à classe devem possuir as características definidoras da classe. Então, quando eu crio uma classe, eu estabeleço quais são as características definidoras da classe. E todos os objetos que possuírem essas características se subsumem a essa classe e são elementos da classe. Gente, não confundam o elemento da classe com a classe. Todos vocês que estão me assistindo hoje são elementos de uma classe chamada 7º A do curso de Direito da Unital. Olha só, eu tenho a classe dos alunos do 7º período A do curso de Direito da Unital. Vocês que estão aqui não são a classe, vocês são elementos dessa classe. Por quê? Porque vocês possuem as características definidoras dessa classe. Ou seja, vocês estão todos matriculados no 7º A do curso de Direito da Universidade de Taubaté. Estão me entendendo? Vendo que vocês já sabem isso, né? Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, né? Eu estou apenas trazendo à tona a consciência de vocês algo que, penso eu, está perdido em algum arquivo aí dentro do seu cérebro, né? Se você estudou lá no primário, no ginásio, essas coisas, né? Bom, então, voltando aqui. A classe dos satélites que orbitam o planeta Terra. Então, tudo que está orbitando o planeta Terra pertence à minha classe. Aí eu quero classificar. Aí, quando eu vou classificar, presta atenção, hein? Eu vou estabelecer um critério classificatório. E o critério que eu vou estabelecer é a naturalidade. É saber se o objeto é natural ou se ele foi feito pelo homem. E aí eu vou ter duas subclasses. A classe dos satélites naturais e a classe dos satélites não naturais. O satélite natural é a Lua. E os satélites não naturais são aqueles feitos pelo homem. Existem milhares de satélites feitos pelo homem orbitando a Terra. Percebam? Então, olha só. Eu parti do gênero satélites que orbitam a Terra e, a partir desse gênero, fazendo uso de um elemento classificatório, eu criei duas espécies. Os satélites naturais e os satélites não naturais. Gente, a classe dos satélites naturais possui quantos elementos? Quantos elementos, gente? Quantos satélites naturais orbitam a Terra? Um. Qual é? A Lua, né? Bom, pode ser que alguém descubra algum outro aí, né, em algum determinado momento, mas atualmente existe um consenso na ciência de que existe apenas um único satélite natural da Terra, que é a Lua. E aí, olha que interessante, concordam que é uma classe unitária?
Por que é uma classe unitária? Porque ela possui apenas um elemento. E quando a classe é unitária e ela possui apenas um elemento, às vezes a gente confunde o elemento com a classe, hein? Vejam, não confundo a Lua, que é o elemento unitário da classe dos satélites naturais que orbitam a Terra. Mas muitas vezes a gente chama a classe pelo nome do elemento. Por quê? Porque aquela classe possui um único elemento. Dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Gente, tem fim isso daqui? Professor, eu não sei, mas é possível elementos também terem elementos? Como assim? Como elemento? Por exemplo, a Lua é a Lua. Ela também pode ter os elementos que fazem parte dela. Então, mas aqui, veja bem, aqui são objetos, né? São satélites que orbitam a Terra. Se eu quiser, eu continuo essa classificação. Basta eu adotar um outro critério. Por exemplo, eu posso adotar um critério aqui. Satélites que foram feitos pelo homem, né? Satélites não naturais, que estão em uso, e satélites não naturais que não estão mais em uso. São lixo, concorda comigo? Então, olha só, eu posso criar mais um critério, só que daí esse critério só vai se aplicar aqui. Aqui não se aplica. Entendeu? Isso pode acontecer. Então, eu pego outro critério. É saber se o satélite está em uso ou não. Aí eu vou criar a subespécie, né? Satélites não naturais em uso. Hubble, estação espacial, tal. Aí eu vou ter os satélites que estão sendo utilizados para telecomunicações e tal. Aí eu vou criar uma outra espécie, satélites feitos pelo homem, não naturais, que não estão em uso, que é o chamado lixo espacial, percebe? E se eu quiser continuar classificando, eu vou ao infinito. Por que eu vou ao infinito? Porque basta eu pegar um critério classificatório e eu vou continuar a classificar, tanto para baixo quanto para cima. Porque aqui para cima, satélites que orbitam o planeta Terra. Eu posso ter aqui a classe do sistema solar. Objetos que o sistema solar possui. Planetas, satélites, o Sol, asteroides, e aí por diante. E aí o sistema solar pertence à galáxia, que pertence ao universo. Então, vejam, a classificação, gente, ó, nesse slide aqui ele fala legal aqui, ó. A classe não se encontra na realidade física. Ela é construção intelectiva. Não vemos a classe. Criam-se linguisticamente classes. Então, o professor Tarek, quando ele falou isso, ele tem uma felicidade muito grande. Por quê? Porque é verdade. A classe ela é criada pelo homem para o homem melhor compreender o objeto. Lembra da primeira aula? O homem, né, cientista, vai para o objeto e vai entender o objeto. E classificar é um ato que permite ao homem compreender melhor o objeto. E você veja, a classe ela é criada linguisticamente pelo homem e a classe pode ser alterada, né? Plutão, na minha infância, era classificado como planeta. Agora, Plutão não é mais classificado como planeta. Parece que ele é um planetóide, um asteroide, não sei. Por que mudou isso? Porque a compreensão do homem do sistema solar foi alterada. Porque Plutão continua lá, geladão lá, na sua. Os elementos da classe são os indivíduos que caem sob o predicado correspondente à classe. Então, elemento de uma classe é possuir né, características definidoras da classe. Se alguém aqui não estiver matriculado no curso de Direito, no 7º A da Universidade de Taubaté, não pertence a essa classe. Não é um elemento dessa classe. Ok?
E a classe é a coleção de todos aqueles e somente aqueles termos aos quais um certo conceito seja aplicado. Então, eu tenho 3 definições aqui de classe para vocês entenderem bem como é que funciona isso. Então, a classe, gente, a teoria das classes, tá, é lógica. E o jurista, ele não entende de lógica. Até entende, mas não tanto. E aí, o jurista quer classificar, mas, primeiro, ele não para estudar a teoria das classes. E aí você fica criando umas classes malucas. E tem uma discussão louca de quantas espécies tributárias existem no ordenamento jurídico. Então, uns dizem que são 3, outros dizem que são 4, outros dizem que são 5, outros dizem que são 6. Depende da classificação. E todo mundo fica brigando, mas no frigir dos ovos, ninguém sabe classificar coisa nenhuma. E aí a discussão fica estéril. Então, eu quero deixar bem claro para vocês como é que se classifica. Eu parto de um gênero, eu crio uma classe de elementos, eu crio um conceito e determino quais são as características que o elemento deve possuir para se subsumir a essa classe. Feito isso, eu pego um critério e vou perguntar se todos os elementos que subsumem essa classe possuem ou não esse critério. E aí eu vou ter a classe dos que possuem e a classe do que não possuem. E a partir de um gênero, eu crio 2 espécies. A partir de 2 espécies, eu posso criar 4 subespécies. A partir de 4 subespécies, eu posso criar 8 subespécies. E por aí vai. Entenderam? Está entendido isso? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Então, vamos lá. Classificação dos tributos. Gente, se eu vou classificar tributo, o meu gênero é tributo. Primeiro, eu tenho que saber o que é tributo. Se eu não souber o que é tributo, não tem como eu classificar, concorda com vocês? Comigo ou não? Concorda comigo ou não? Primeiro, eu tenho que saber a classe dos tributos. Primeiro, eu tenho que ter um conceito de tributo, tenho que definir o que é tributo, para daí eu começar a classificar. Então, tributo, para mim, é uma norma jurídica que possui um fato lícito no seu antecedente normativo, que, uma vez ocorrido no mundo fenomênico, vai impor a uma pessoa a obrigação de entregar uma quantia em dinheiro a outra, ao poder público. Então, olha só, eu estou dando para vocês a minha definição de tributo, que é a regra matriz, ok? Tributo como norma jurídica. Então, sempre que eu estiver diante de uma regra matriz que está aí na lousa de vocês, eu estou diante de um tributo. Concorda comigo ou não? Para mim é isso. Então, para mim, tributo é uma norma jurídica que possui, na hipótese, um fato lícito que tem que ocorrer em determinado local e momento e que, se ocorrer, vai impor a uma pessoa a obrigação de entregar uma determinada quantia de dinheiro aos cofres públicos. Então, sempre que, a partir da interpretação de uma lei, eu construir uma norma jurídica que prescreve um fato lícito e impõe à pessoa a obrigação de entregar uma quantia em dinheiro ao Estado por ter dado causa àquele fato lícito, eu tenho um tributo. Tá? Essa é a nossa definição de tributo e é com essa definição que nós vamos classificar os tributos. Dúvidas até aqui? Bom, então, se eu quero classificar o tributo, eu tenho que adotar um critério para produzir 2 espécies, não é isso? Sim ou não? Não foi isso que eu acabei de ensinar para vocês? Você pega o gênero,
adota um critério e você vai criar duas espécies. Então, olha o critério que eu vou adotar. Eu vou olhar para o critério material da regra matriz. Eu vou olhar para a materialidade do tributo e vou fazer uma pergunta. Na materialidade do tributo, tem uma atuação do Estado? Ou seja, a materialidade do tributo está vinculada a uma atuação estatal? A resposta pode ser sim ou não. Se eu olhar para o tributo, melhor, se eu olhar para a materialidade do tributo, melhor, se eu olhar para o critério material da hipótese de incidência tributária. Gente, essa linguagem que eu estou utilizando com vocês é compreensível para vocês? Tá? Vejam que isso é muito importante, tá? Porque eu estou começando... Percebam que eu estou utilizando uma linguagem com vocês que leva em consideração as aulas precedentes. O cara caiu de paraquedas aqui nessa aula, não vai entender o que eu estou falando. Então, olha só. Se o critério material da hipótese tributária for uma atuação estatal, eu estou diante de um tributo vinculado. Se não for, eu estou diante de um tributo não vinculado. Pois não, Priscila? Priscila? Está falhando o meu áudio, professor. Está falhando o meu áudio. Você quer fazer uma pergunta? Você levantou a mão? Não, mas era alguma coisa que você acabou de falar aí, mas depois a aula está sendo gravada, eu revejo. Não era uma pergunta, não. É porque falhou aqui, está falhando. Só para avisar, só para deixar assim, ciente, caso me chame, meu áudio está oscilando muito. Então, vamos lá, gente. Presta atenção comigo. Qual é o critério material do ISS? Prestar serviço. Prestar serviço. Perfeito, Raíssa. Tem atuação do Estado? Quando eu presto um serviço, o Estado atua, tem atuação estatal? Esse critério material está vinculado a uma atuação estatal? Sim ou não? Não. Não. Qual é o critério material do imposto de renda? Auferir renda? Auferir renda. Tem atuação estatal, Luana? Tem, né? Tem? Eu vou lá, compro um terreno por 100, vendo o terreno por 250, ganho 150 pau e posso incidência e ganho de capital. Tem a situação do Estado? Eu pensei no caso de ter que declarar, declarar o imposto de renda. Veja. Declarar o imposto de renda, aliás, eu esqueci de falar isso com vocês no exercício, né? Vocês perceberam claramente no exercício que quando você presta o serviço, você tem a obrigação de emitir a nota fiscal, que é um documento emitido por você, que se você emitiu aquele documento, não tem como você dizer que você não prestou aquele serviço. E, além disso, tem que informar a quantidade de nota fiscal que você emitiu. Então, veja que essa é a norma jurídica instrumental, né? Também chamada de dever acessório pelo Código Tributário, tá, ok? Então, vocês vejam a importância dessa norma jurídica acessória, que é a norma jurídica acessória da obrigação de declarar imposto de renda, que agora foi postergado, né? A declaração de imposto de renda foi postergada, né? Bom, mas vamos lá. Auferir renda, critério material do imposto de renda, é tributo vinculado ou não vinculado? Não vinculado. Não vinculado, não tem atuação estatal nenhuma. Importar um produto estrangeiro, imposto de importação, é vinculado ou não vinculado?
Vinculado. Vinculado. É vinculado? Vinculado à importação? Quem importa? Quem importa? Pessoas. A pessoa, a empresa. O que o Estado faz? Tributa. Tudo bem. Mas o critério material, presta atenção, importar produto estrangeiro, tem uma atuação do Estado aí? Não. Não, Não. não. Qual é o critério material do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA? Ser proprietário de veículo. Ser proprietário de veículo automotor, hein? Que bike magrela não paga IPVA, entendeu? E é um veículo, né? Skate não paga IPVA. Olha só, até as motinhas elétricas aí não pagam IPVA, né? Mas deveria, é possível, né? Porque é um veículo automotor, mesmo que o motor seja elétrico. Bom, então olha só, ser proprietário de veículo automotor é o critério material do IPVA. É o Imposto sobre Produtos e Veículos, Imposto sobre Veículos Automotores. É um tributo vinculado ou não vinculado? Não vinculado. Não vinculado, né? Agora, se eu quiser andar com o meu carro na rua, o que é que eu tenho que pagar? IPVA eu pago porque eu sou dono do carro. Se o meu carro ficar guardado na minha garagem, se eu, na rua, isso é problema meu. Se eu sou dono do carro, todo ano eu tenho que pagar IPVA. Quando o meu carro tiver mais de 20 anos, eu não preciso pagar mais. Mas enquanto o meu carro não tiver 20 anos, eu tenho que pagar IPVA. Agora, o que é que eu sou obrigado a fazer todo ano se eu quiser andar, circular com o meu carro pela rua? Pagar o Licenciamento. licenciamento. Eu tenho que pagar uma Taxa. taxa de licenciamento. E qual é o critério material dessa taxa de licenciamento? IPVA? Não. Possui Qual? veículo automotor que vai ser conduzido em via pública? É requerer o licenciamento do veículo. Vejam, eu pago a taxa de licenciamento porque eu vou requerer o licenciamento do meu veículo. Requerer o licenciamento do meu veículo é pedir ao poder público que diga que o meu veículo está apto a circular. E quando eu faço isso, eu sou obrigado a pagar uma taxa de licenciamento. E aí eu pergunto para vocês, o critério material da taxa de licenciamento está ou não está vinculado a uma atuação estatal? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Então aí é um tributo Vinculado. vinculado. Professor, eu tenho um terreno e eu tenho aquele terreno, eu tenho que pagar IPTU. Por que eu pago IPTU do meu terreno? Eu sou proprietário de imóvel urbano. Perfeito. Agora, eu quero construir uma casa no meu terreno. O que eu tenho que fazer? Projeto. Primeiro, eu tenho que contratar um arquiteto, que o arquiteto vai fazer o projeto de como a minha casa vai ser. Perfeito. Aí, depois que o projeto, né, aí senta lá você, a sua esposa, né, se discutem e tal, né? Ah, eu quero o banheiro, assim, o closet, né? O closet é muito importante, né? Eu tive um grande problema quando eu fiz a minha casa, porque a minha esposa ela não percebeu o tamanho do closet da planta. Na hora que ela entrou dentro do closet, ela olhou e falou: isso aqui que é nosso closet? Eu falei: é nosso, não é só seu, não, hein? Isso aí dá mais briga que seu trabalho, hein? Não é?
Não é? Ô, tamanho Então. do closet, isso aí é guerra, meu filho. É. É guerra que a gente entra e não está disposta a abrir mão, não. Não, eu sei disso. Enfim, então, fez o projeto, tá certo? Depois que o projeto está pronto, o que você vai ter que fazer? Aprovar na prefeitura. Você vai ter que fazer uma solicitação, um pedido na prefeitura, para que a prefeitura aprove o seu projeto. Ou seja, você vai fazer um requerimento na prefeitura, você vai apresentar o projeto, falar, eu sou fulano de tal, sou dono do terreno assim, assim, a tal, lugar tal. Olha, eu quero construir essa casa aqui. Posso ou não posso? Aí a prefeitura vai analisar, não vai? E ela vai falar, você pode, você não pode, tem muita área construída. Segundo a legislação do município, você só pode edificar 50% do lote. E a sua planta aqui está edificando 60% do lote. Então, você tem que reduzir 10%. Olha, nesse local aqui, só pode construir térreo. Você está construindo sobrado. Enfim, a prefeitura vai analisar o seu projeto e vai verificar se o seu projeto se subsume ou não às posturas municipais, que são aquelas regras de construção municipal. No momento em que você entra com um pedido de aprovação do projeto da sua casa na prefeitura, você é obrigado a pagar uma taxa de aprovação de projeto. Qual é o critério material dessa taxa? Só um pouquinho só, gente, só um minutinho. Vê lá, Anne, conversa com a pessoa lá, só um pouquinho que eu estou no escritório, que tá... Conversa com ela, vê o que ela quer que faça para entrar, para a gente... Tá bom. É que a minha secretária estava de férias, agora voltou e eu esqueci que não dá certo dar aula aqui no escritório de manhã. Né? Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Taxa de licença, taxa para aprovação do meu projeto. Qual é o critério material? Solicitar aprovação. Tem atuação estatal ou não tem atuação estatal? Tem atuação. Então, é um tributo vinculado ou não vinculado? Vinculado. 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 Aí, a prefeitura aprovou o meu projeto. Aí eu vou pedir um alvará de construção. Vou ter que pagar outra taxinha. Aí sai o meu alvará. Eu vou lá e construo a casa. Aí, depois que eu construir a casa, o que eu tenho que fazer? Antes de entrar na casa. Porque o Brasil... Vistoria? Habite-se. Eu tenho que voltar para a prefeitura e falar, senhor prefeito, lembra aquele projeto que o senhor me concedeu um alvará para construí-lo? Então, eu construí. Agora eu quero que o senhor diga que eu estou em condições de habitar o imóvel. Então, eu vou lá e vou solicitar o habite-se. No momento que eu solicito o habite-se, eu tenho que pagar outra taxa. Por que eu tenho que pagar a taxa do habite-se? Para morar. Porque vai sair o carinha de motinho da prefeitura, né, com o projetinho embaixo do braço, então, ele vai com coisa, chega lá no imóvel, daí ele olha lá, cara, né, obra projeto, ele vai ver se o projeto bate com o que você construiu. Se não bater, ele vai falar, opa, você está dando gambé. Né? Você provou uma coisa e está fazendo outra. Né? Aí ele não vai dar o habite. Eu lembro que em São Paulo, gente, os caras construíram a garagem muito maior do que no projeto. E eles fizeram um muro de gesso para o fiscal não ver, cara. E o fiscal bateu o cotovelo e deu aquele eco, ele quebrou e viu que estava coisa maluca de brasileiro, né? Enfim. Mas por que você paga a taxa de habite-se? Porque você requereu à prefeitura, tá, que ela verifique se a sua planta está de acordo com o que você construiu, está de acordo com o que você aprovou. E se o que você construiu estiver de acordo com o que você aprovou, ela vai te dar o habite, que é a permissão para você usar o imóvel. Estão me entendendo? Agora, é vinculado ou não vinculado?
É vinculado. Professor, eu estou fazendo um negócio com um cara aí, estou comprando a casa dele. Mas eu tirei uma certidão e a certidão diz que o cara responde a um processo. Eu queria saber como é que está esse processo, como é que não está esse processo, o que você tem que fazer? No cartório lá de imóveis, não? Não. Certidão de objeto. Você tem que ir no cartório do fórum, você tem que ir lá no fórum, no cartório, em que o processo estiver tramitando no fórum, e pedir uma certidão de objeto e pé. Na hora que você pede a certidão de objeto e pé, o cara vai ter que fazer um relatório do processo. Nesse momento, você é obrigado a pagar uma taxa. É tributo vinculado ou não vinculado? Vinculado. Agora, por que você paga imposto de transmissão onerosa de bens imóveis? Porque você vendeu um imóvel. É tributo vinculado ou não vinculado? Não vinculado. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Eu tenho duas espécies. Tributos vinculados e tributos não vinculados. Quais são os tributos não vinculados? Os que não têm a participação estatal. Como é que não tem uma atuação estatal no seu critério material, hein? Tá? Então, os tributos não vinculados são aqueles que não têm uma atuação estatal no seu critério material. E como é que eu estou chamando esses tributos? Vamos ver se vocês sacaram. Taxa. Como é que eu estou chamando os tributos cujos critérios materiais não estão vinculados à atuação estatal? Não vinculados. Mas eu estou chamando eles pelo nome. Eu repeti 10 vezes aqui já. Ó, olha para a tela, ó. Imposto. Impostos. Eu falei de imposto de importação, eu falei de imposto sobre serviços, eu falei de imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis, eu falei sobre imposto de renda. Então, vejam, todos os exemplos que eu dei para vocês de tributos não vinculados, de tributos que submetem à classe dos tributos não vinculados, eu chamei de impostos. E aqueles em que o critério material são vinculados a uma atuação estatal. Como é que eu chamei eles? De taxa. De taxa. Bingo! Vocês aprenderam a diferença entre imposto e taxa. Parabéns. Vocês merecem. Dúvidas? Dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém não entendeu? Então, presta bastante atenção, hein? Tá? Gente, eu tenho que olhar no critério material. Se o Estado estiver fazendo alguma coisa para mim, e em função daquilo que o Estado está me fazendo, eu tiver que pagar o tributo, é um tributo vinculado, é uma taxa. Agora, se aquilo que me obriga a pagar o tributo não tiver atuação estatal nenhuma, é um imposto, é um tributo não vinculado. Então, eu diria que... Depois eu vou prosseguir na classificação, tá? Mas, por hora, o que vocês têm que entender é que as taxas, né, pertencem à classe dos tributos vinculados. E os impostos pertencem à classe dos tributos não vinculados. Recebi uma herança. Tem que pagar um imposto, um tributo. Qual que é? O ITCMD.
que é o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doações de qualquer natureza. Veja, é um imposto. Está vinculado. O fato de eu receber uma herança tem alguma coisa a ver com o Estado? Não. Eu sou proprietário de uma fazenda. Tenho que pagar o tributo, o ITR, Imposto Territorial Rural. Tudo bem? Ah, mas eu quero cadastrar a minha fazenda para produzir leite. Aí eu preciso ir lá no órgão ambiental e pedir o meu cadastro. Aí eu vou pagar uma taxa. Uma taxa de cadastramento lá para... Percebe? Gente, presta atenção, ó. Sempre que o Estado atuar diretamente em benefício de uma única pessoa, ele pode fazer dessa atuação o critério material de taxa. Porque, veja, é justo que o dinheiro arrecadado com os impostos suporte uma atuação de Estado que só vai me beneficiar? Vamos lá. A gente agora vai visitar o Mickey. O que você precisa para visitar o Mickey? Professor, ultimamente nós precisamos ganhar na loteria, porque com o dólar do jeito que está, o bagulho ficou louco pro Mickey. O máximo é o Beto Carreiro mesmo. Que, aliás, é muito legal. Já fui no Beto Carreiro lá, achei muito legal. Para criança, gente, tudo é diversão, né? As mães fazem festas para elas ou para as crianças? Pra gente. Para as mães, né? Só para tirar foto. É um misto, né? É um misto, né? Porque vocês fazem tudo para as crianças. Né? Tudo é para as crianças, mas é tudo que vocês querem para vocês, né? É muito legal isso aí, né? É o bolo, é a bexiga, é a decoração, é não sei o quê, né? Eu falo à minha esposa, meu... vestido de princesa. Eu falo, meu, faz uns brigadeirão aí na panela aí, né, meu? E joga umas coxinhas pra turma aí, tá tudo certo. A molecada tá correndo, tá zoando, tá brincando. Eles não estão nem aí, né? Aí vem a Tem uma amiga cerveja, né? Hã? O pai geralmente é tendo a cerveja. É verdade, é verdade. Tendo minha cerveja, você pode fazer qualquer coisa. É verdade, é verdade. É verdade. Não pode faltar cerveja, né? Mas sabia que não é legal isso aí, né? Festa de criança ter cerveja, né? Festa de criança, eu acho que pode ter uma cervejinha. Né? Não pode ter... Mais. Se bem que eu já fiz umas festas dos meus filhos que teve uma cervejada, nossa senhora. Que não quero nem... Quantas festas de criança foi, no final acabou em truco. Não é? Então, assim, a festa é para as crianças e não é para o adulto, né? Então, as mães têm que se conter e os homens não podem beber cerveja. Olha que festa chata, né? Sem decoração, sem bolo, né? Professor, foco, aula. Foco, professor, aula. Bom, vamos lá. Por que eu falei isso? O cara viajou agora. Queria falar do passaporte, eu acho, né? Do passaporte. Para você viajar lá, conhecer o Mickey, você tem que ter um documento chamado de passaporte. Para você obter esse documento, você tem que pagar uma taxa. Gente, para que serve o passaporte? Não é para você. É para você que vai viajar, não é? Então, você acha justo, Patrícia, que o dinheiro arrecadado com os impostos, né, das pessoas mais pobres, das mais ricas, enfim, você acha justo que o custo que o Estado tem para emitir o seu passaporte seja sustentado pela sociedade? Não. Então, a ideia é essa. Presta atenção na ideia, tá? Isso é lá na década de 60. Quando o Estado atua diretamente, de forma diretamente dirigida a uma pessoa, e aquela atuação do Estado vai beneficiar somente aquela pessoa,
Então, aí, o Estado ele pode exigir uma taxa que é uma forma de você remunerar o custo que o Estado teve para fatuar aquilo em seu benefício. Pô, para aprovar o projeto da sua casa, a prefeitura tem que ter arquiteto, tem que ter um monte de profissional trabalhando lá. Você acha justo que o dinheiro arrecadado pela sociedade suporte o custo desses profissionais? Não. O custo desses profissionais tem que ser suportado pelas pessoas que pedem a aprovação do projeto. Porque são elas que serão beneficiadas caso o projeto seja aprovado. Pô, você vai pegar um funcionário do fórum, ele vai ficar a tarde inteira para fazer uma certidão de objeto e pé que vai beneficiar você, que vai ser o cara que está fazendo o negócio lá. Você acha justo que o custo desse funcionário seja suportado pelo Estado ou você que tem que remunerar o Estado por isso? Estão entendendo? Então, veja só, quando o Estado atua em benefício de toda a sociedade, então ele vai atuar com o dinheiro arrecadado com os impostos. Agora, quando o Estado atuar em seu benefício, quando a atuação estatal for diretamente dirigida a uma pessoa, nesse momento, o Estado vai poder exigir dessa pessoa o pagamento de uma taxa para remunerar o Estado, para reembolsar os custos que o Estado teve ao desenvolver aquela atividade que vai beneficiar aquela pessoa especificamente. Entenderam? Alguma dúvida? Beleza. Então, presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Agora eu vou utilizar um outro slide aqui, ó. Gente, vocês já ouviram falar, bom, de imposto e de taxa, vocês já ouviram falar, não é isso? E vocês agora, espero eu, já sabem qual é a diferença entre um imposto e uma taxa. Tá? Morreu Neves. Agora, eu quero saber se vocês conhecem uma espécie tributária chamada de contribuição de melhoria. Já ouviram falar disso? Já ouviram falar? Ah, esse slide que está até melhor aqui, ó. Ih, caramba. Calma aí. Já ouviram falar, gente, contribuição de melhoria? O que é a contribuição de melhoria? Quando eu tenho uma casa e o Estado faz melhorias no meu bairro. Então, aquela casa que eu tenho, ela vai valorizar. Acredito que seja alguma coisa dentro disso. Quando o Estado ele faz o quê? Ele faz melhorias no bairro. Ele asfalta, ele coloca água, ele passa iluminação, ele coloca parques. Então, o bairro vai valorizar. Esse slide aqui está melhor, não tá? Ó. Essa é a classificação dos tributos feita pelo professor Alfredo Augusto Becker, lá na década de 60, entre tributos vinculados e não vinculados, ok? Atuação do Estado. Bom, gente, contribuição de melhoria é um tributo que possui um único critério material. Preste atenção no que eu vou falar. É a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui na tela? Ó? Contribuição de imobiliária. Contribuição de melhoria, desculpa. A materialidade é a valorização imobiliária decorrente de obra pública.
Então, gente, presta bastante atenção nisso, tá? Porque isso é importante. Quando o poder público realizar uma obra e essa obra acarretar na valorização do meu imóvel, então essa valorização imobiliária poderá ser perseguida pelo poder público através da instituição de um tributo chamado de contribuição de melhoria. Então, vocês vejam que na contribuição de melhoria, eu só tenho uma materialidade possível. Qual seja a valorização imobiliária decorrente de obra pública. Eu tenho uma casa numa rua de terra. Então, eu tenho um apartamento lá em Campos do Jordão e a rua da frente do apartamento ela é de terra. Aí o poder público vem e asfalta aquela rua. Valorizou ou não valorizou meu apartamento? Valorizou. Essa valorização pode ser perseguida pelo Estado por quem fez a obra através da contribuição de melhoria. Estão me entendendo ou não? Eu tenho um apartamento num bairro em São Paulo onde não tem metrô. De repente, chega o metrô na esquina do meu apartamento. Valorizou ou não valorizou o meu imóvel? Sim ou não? Sim, valorizou. Então, o poder público responsável pelo metrô, poder público responsável pela obra que valorizou o meu imóvel, pode ir lá perseguir essa valorização através da contribuição de melhoria. Entenderam? Alguma dúvida ou não? Tem sempre uma pergunta aí que fazem para mim, nesse momento. Professor, e se a obra pública desvalorizar o meu imóvel? Eu tenho direito à indenização por parte do Estado? O que vocês acham? Deveria ser. Adoro indenização. Fazendo interpretação em contrário senso do que você explicou, deveria, né? Ué, não é tributo, certo? Não é tributo. Mas é um dever de indenizar, né? Se o poder público, se o poder público, quando ele realiza uma obra, essa obra acarreta a valorização do meu imóvel, o poder público pode ficar com essa valorização para ele. Se a obra desvalorizar o meu imóvel, eu vou ter que ter o direito a ser indenizado, concorda? Gente, alguém conhece o Minhocão em São Paulo? Ó, estou colocando na tela aqui, ó. Aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Eu não consigo girar isso aqui? Não gira, né? Ó, tá vendo essa avenida aqui? Tá vendo essa avenida aqui? Esse aqui é o elevado Costa e Silva. Sabe o que é o elevado Costa e Silva? É o Minhocão. Vocês sabem como que é o Minhocão? Vou pôr aqui para vocês. Minha internet está muito ruim. Vamos aí, tio. Ó, olha aí, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, na tela? Ó. É uma avenida em cima da outra avenida, tá vendo? Ó? Dá uma olhada nos imóveis em volta aqui. O que você acha que aconteceu com esse prédio aqui? Valorizou ou desvalorizou ele? Olha o aspecto dele. Você já vê que é um aspecto bem ruimzinho. Olha aqui, a casa abandonada, tá vendo?
Ó. E em cima até que é bonitinho, né? Embaixo, misericórdia. Então, embaixo, misericórdia. O que tem embaixo? Prostituição, né? Droga, aí, ó, tá vendo? Ó, os imóveis aqui, ó. Você vê que são todos imóveis bem... Pararam no tempo, né? Ninguém quer. Por que ninguém quer? Porque ninguém quer morar, né, no lugar onde passa o carro ali e treme tudo, etc, etc. Agora, o Minhocão tá aqui, tá vendo? Ó? Presidente João Goulart. Aí eu pego essa avenida aqui, tá vendo? E ando nessa avenida. Essa avenida, ela vai dar onde? No shopping Pátio Higienópolis. Dá uma olhada aqui, ó. O que vocês acham? É a mesma coisa ou não? Ó. Hã? Garbo e elegância, Avenida Higienópolis. Então, presta atenção, ó. Pulou aqui, ó. Essa rua que eu quero, tá vendo? Essa rua aqui, ó, eu vou mostrar o primeiro quarteirão dela para vocês. Que é o quarteirão que está próximo ao Minhocão. Ó, tem uns predinhos, já está melhorando, tá vendo? Quanto mais próximo do Minhocão você está lá, menos vale. Agora, quanto mais você se afasta do Minhocão e se aproxima do shopping Higienópolis, vai ficando tudo melhor. Vou pôr aqui para vocês verem aqui, se a internet permitir, né? Aí, ó. Ó como que é aqui, ó. Só prédio de luxo, ó. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Essa obra aqui, o Minhocão, é uma obra que diariamente foi muito boa para São Paulo, porque desafogou o trânsito, permitiu, né, o tráfego entre a Zona Leste e a Zona Oeste, mas os imóveis daquela avenida foram desvalorizados. Então, muitas pessoas entraram com ações na justiça e ganharam indenização, tá, ok? O direito de ser indenizado, porque houve uma desvalorização do seu imóvel, tá, ok? Gente, o critério material da contribuição de melhoria está vinculado a uma atuação estatal? O que vocês acham? Está desligado o áudio. Sim. Mas essa atuação estatal é igual à atuação estatal da taxa? Não, é diferente. Não. Porque a atuação estatal da taxa ela é diretamente dirigida ao contribuinte. Agora, a atuação estatal da contribuição de melhoria é diferente. E mais, hein? Na contribuição de melhoria, não basta a obra pública. O que eu tenho que ter também? A valorização do meu imóvel. Então, você veja que na contribuição de melhoria, além da atuação do Estado, no critério material, eu tenho que ter um outro elemento, que é a valorização do meu imóvel. Entenderam isso ou não? Então, o professor Geraldo Ataliba, o que ele fez? Olhem para a tela. Tributo utiliza o critério, a vinculação da materialidade. Se o critério material for vinculado a uma atuação estatal, tributos vinculados. Se o critério material não for vinculado a uma atuação estatal, tributo não vinculado. Agora, o professor Geraldo Ataliba, ele chegou aqui e ele aplicou um outro critério. A vinculação é direta ou indireta? Se a vinculação for direta, eu tenho a classe dos tributos diretamente vinculados. Se a vinculação for indireta, eu tenho a classe dos tributos indiretamente vinculados, que são a contribuição de melhoria. Por que é indiretamente vinculado? Porque, além da atuação estatal, eu ainda preciso de um outro elemento, que é a valorização do meu imóvel. E aí, para o Geraldo Ataliba, então agora eu não tenho tributos vinculados e não vinculados. Agora eu tenho tributos não vinculados, tributos vinculados diretamente e tributos vinculados indiretamente.
Quem são os tributos vinculados diretamente? As taxas. Quais são os tributos vinculados indiretamente? As contribuições de melhoria. E quais são os tributos não vinculados? Os impostos. Entenderam? Dúvida, pessoal? Então, vocês vejam, para o professor Alfredo Augusto Becker, lá na década de 60, ele simplesmente falava, o que me importa é a materialidade. Se a materialidade for vinculada a uma atuação estatal, eu tenho uma taxa, tributo vinculado. Se a materialidade não for vinculada a uma atuação estatal, eu tenho um imposto, um tributo não vinculado. Aí vem o general Taliba e fala assim, mas, Becker, e as contribuições de melhoria? Onde é que ficam? O Becker ia falar para ele, contribuição de melhoria é tributo vinculado. Mas aí o general Taliba fala, mas será que não seria interessante a gente diferenciar a contribuição de melhoria da taxa? O Becker fala, é verdade, Taliba, pode ser mesmo. Então, general Taliba, vamos fazer o seguinte, então vamos adotar um outro critério. Se a vinculação for direta, então é taxa. Se a vinculação for indireta, é uma contribuição de melhoria. Gente, vejam que as classificações elas têm que ser úteis para nós melhor compreendermos o objeto do nosso estudo. Se o objeto do nosso estudo são os tributos, pergunto aos senhores, será que não é interessante nós diferenciarmos as taxas da contribuição de melhoria? Sim. E como que nós vamos fazer? Adotando um outro critério, que é o critério da vinculação direta e indireta. Se a vinculação for indireta, ou seja, se não bastar somente a atuação estatal, se além da atuação estatal e ainda precisar da valorização imobiliária, então esse é um tributo vinculado indiretamente, é uma contribuição de melhoria. Agora, se bastar a atuação diretamente dirigida ao contribuinte, aí é uma taxa. Dúvidas, pessoal? Entenderam? Alguém quer fazer uma colocação? Gente, a partir dessa classificação, está na tela para vocês aí, feita pelo professor Geraldo Taliba, quantas espécies tributárias eu tenho? Cinco, professor. 2. Por que 5, Greg? Eu estou falando porque, né, tributo vinculado, não vinculado. Tem 3. 3 é mágico. 3. Por que 3, Patrícia? As taxas, os impostos e a contribuição. Então, você tem 3 espécies. Os tributos não vinculados, os tributos não vinculados, que são os impostos, os tributos vinculados diretamente, que são as taxas, e os tributos vinculados indiretamente, que são as contribuições de melhoria. Mas dá uma olhada na classificação que está aí na tela. Será que são 3 espécies realmente? Professor, na verdade, não seria 2 espécies, o vinculado e o não vinculado, e 2 subespécies do vinculado? Diretamente e indiretamente. É a Raíssa que está falando? Isso. É isso aí, Raíssa. Parabéns, você observou bem. Porque, presta atenção, se vocês pegarem um livro, Hipótese de Incidência Tributária, do professor Geraldo Taliba,
eu já falei deles para vocês, né? É um livro fundamental em direito tributário. Está aqui, ó. É esse aqui, ó. Hipótese de incidência tributária. Tem várias capas, tá? Essa edição minha aqui é de 1973, é do ano que eu nasci, mole. Esse livro tem a minha idade. Então, esse livro aqui, ó, Hipótese de incidência tributária, professor Geraldo Ataliba, tá? Ele é um livro fundamental em direito tributário. Então, quem quiser estudar direito tributário tem que ler esse livro, tá? Eu diria até que tem que ter o livro em casa. E custa baratinho, viu? Você entra lá no estante virtual, qualquer R$20 aí você compra, e não precisa ser atualizado, nada, porque é um livro fundamental. Bom, quem lê o livro de Geraldo Ataliba vai dizer que são 3 espécies tributárias. Vai dizer que é tributo não vinculado, os impostos, tributos vinculados diretamente às taxas e tributos vinculados indiretamente às contribuições de melhoria. Mas, se essas pessoas realmente conhecessem a teoria das classes, elas vão dizer que, na verdade, são 2 espécies, a de tributos vinculados e a de tributos não vinculados, e que a espécie de tributos vinculados comporta 2 subespécies, os tributos vinculados diretamente e os tributos vinculados indiretamente. Aí você falou com todo o rigor da teoria das classes. Porém, como eu disse para vocês, são poucos os juristas que tratam as coisas com esse rigor, tudo bem? Entenderam? Tanto é que a teoria do professor Geraldo Ataliba é chamada de classificação tripartite, que é classificação em 3 espécies. Mas, na verdade, não são 3 espécies. Na verdade, são 2 espécies, sendo que uma dessas espécies comporta 2 subespécies. Beleza? Dúvidas? Questionamentos, colocações, coisas que vocês não entenderam? Eu me perdi aqui nos slides aqui, cara. Na verdade, eu mudei a ordem das aulas. E, ó, e para não dizer que eu estou mentindo, olha a Constituição aqui, ó. Artigo 145. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. 1. Impostos. 2. Taxas. 3. Contribuição de melhoria. Beleza? Ocorre que a Constituição, tá? Eu não tenho aqui. Aqui, ó. Ocorre que a Constituição, no artigo 148, ela fala de um tal de empréstimo compulsório. E a Constituição, no artigo 149 e 195, ela fala de contribuições. Então, olha só. A classificação que eu coloquei na tela para vocês, ela é útil para diferenciar um imposto de uma taxa e de uma contribuição de melhoria. Eu olho para o critério material, se não for vinculado, é um imposto. Se o critério material for vinculado diretamente, é uma taxa. Se o critério material for vinculado indiretamente, é uma contribuição de melhoria. Então, veja que essa classificação que está na tela para vocês, a tripartite, feita pelo Geraldo Ataliba, ela é muito útil para diferenciar imposto de taxa de contribuição. Imposto de taxa de contribuição de melhoria. Agora, gente, o que são contribuições? Vocês já ouviram falar de contribuições?
o que é uma contribuição? PIS, COFINS, contribuição social, contribuição previdenciária, são tributos também. Mas qual espécie? Não está aqui. Essa classificação não comporta. E empréstimos compulsórios também são tributos, mas essa classificação não comporta. Percebe? Essa classificação não traz elementos que me permitem diferenciar um imposto, uma taxa, uma contribuição e melhoria de um empréstimo compulsório de uma contribuição. E como a Constituição Federal de 88, ela fala em contribuições e ela fala de empréstimos compulsórios e ela estabelece regimes jurídicos específicos para esses tributos, então, na próxima aula, nós iremos fazer uma outra classificação para a gente conseguir diferenciar um imposto de uma contribuição, de um empréstimo compulsório, de uma taxa, de uma contribuição de melhoria. Tudo bem? Eu vou enviar para vocês um texto que vai ajudar vocês a compreender melhor para a aula que vem. Porque na aula que vem eu vou fazer uma outra classificação à luz do texto constitucional de 88, porque, gente, essa classificação de Jota-Liba foi feita à luz da Constituição de 67. Tá? E a Constituição de 88, ela fala de empréstimo compulsório e ela fala de contribuições. Então, eu vou ter que fazer uma outra classificação, diferente dessa do professor Jota-Liba, com outros elementos, com outros critérios classificatórios, para eu poder diferenciar um empréstimo compulsório de uma contribuição, de imposto, de uma taxa e de uma contribuição de melhoria. Tudo bem? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Apesar de ser seu fã, eu não tenho capacidade para ter dúvida no momento. Assiste a aula de novo, quem sabe ela aparece, né? Aí você me pergunta outra aula. Beleza, pessoal? Ô, professor, e outra coisa, a gente está acostumado a interpretar a norma, e o senhor pediu no exercício anterior para criar a norma, deu uma bugada no cérebro, hein? É assim, ó. A partir da interpretação do texto, você cria a norma. Sim, é que a gente está acostumado mais a ler a lei, não criar a norma. Então, é que ninguém nunca falou isso para você, Greg. Mas quando você lê a lei, para você compreender o que está no texto da lei, você vai precisar interpretar aquele texto. E a hora que você interpreta aquele texto de lei, você cria a norma, cara. Essa que é a ideia. A norma, ela é fruto da interpretação do texto. Sim. O texto é só o texto, é nu e cru, o texto está lá. Agora, a norma é quando você interpreta aquele texto e você consegue compreender que se um fato X ocorrer, deve ser uma relação jurídica Y. Quando você faz esse juízo hipotético de implicação, quando você implica a ocorrência de um fato, uma consequência jurídica, a partir da interpretação do texto da lei, você criou a norma. Entendeu? Desbugou, sério? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Bom, se assim não for, ou se assim for, né, eu me despeço de vocês, que todos tenham aí uma boa quinta-feira, um excelente final de semana, e nós nos vemos na quinta-feira que vem. Quarta-feira é feriado, né? Quarta-feira é feriado, mas quinta-feira nós estamos aqui, firmes e fortes. Tá bom?
Obrigada, professor. Oh, de nada. Obrigada, Alô, professor. professor, obrigado. Tchau. Manda os slides para gente, por favor. Vou mandar os 2 slides. Tem 2 slides diferentes, tá bom? Obrigada. Falou, valeu.